Meu irmão, minha irmã, hoje nós, com esta palavra que ouvimos, temos a certeza de que o homem, o ser humano, ele é sobrenatural, ele não é simplesmente carnal. Nós temos em nós uma alma imortal, nós temos uma realidade sobrenatural, e isso não pode ser desprezado. E essa realidade sobrenatural do homem, do ser humano, nos difere muito dos animais, nos difere dos outros seres vivos, porque nós sabemos, nós compreendemos pela nossa inteligência, de que quando o Senhor nos disse que nos fez sua imagem e semelhança, Ele falava sobre um raciocínio, uma capacidade pela beleza, algumas virtudes, algumas ações interiores que são próprias do espírito, da alma. Nós sabemos que somos extraordinários, somos sobrenaturais, quando nós conseguimos perceber a delicadeza, a beleza do pôr do sol, quando conseguimos contemplar a beleza das coisas criadas, e pensamos que tudo aquilo foi feito pelas mãos maravilhosas de um Deus Criador, quando somos capazes de inteligir que existe alguém acima de nós, que nos comanda, que nos criou, que comanda o mundo, não podemos ignorar a sobrenaturalidade da alma e do ser humano. Coitado da pessoa que não considera a própria alma, quem não considera-se sobrenatural. Ela vive o tempo todo buscando satisfação para os seus anseios mais profundos nas coisas terrenas, e se perde nos seus vícios, e se perde nos seus pecados, e se perde nos seus erros, porque procura saciar algo que é interior com as coisas passageiras dessa vida. Mas quando o homem percebe que é sobrenatural, ele começa a perceber que essa alma precisa também ser saciada, e que esse alimento só pode ser também palavras que vêm do alto, pode ser um alimento espiritual, que só pode ser algo extraordinário. E alguns partem para querer satisfazer a sua alma para o lado do ocultismo, alguns partem para querer satisfazer sua alma pelas seduções do mundo, se entregando à busca de poderes sobrenaturais, e ferem o coração do Deus Criador, e acabam muitas vezes por meio desses caminhos servindo ao contrário. De vez de servir o Deus da vida, acaba servindo o mal, acaba servindo os espíritos diabólicos que, expulsos da presença de Deus, que estão para nos confundir e nos enganar. Nosso Senhor Jesus Cristo disse com muita clareza que se nós permanecermos no seu amor, se este estado sobrenatural da nossa alma permanecer em comunhão com os mandamentos, com a palavra de Deus, permanecer em estado de graça, então nós permaneceremos no seu amor, e a alegria de Jesus permanecerá em nós. Quando um homem e uma mulher está com sua alma em plena comunhão com a palavra de Deus, buscando estar em estado de graça, quer dizer, não estar sobre a escravidão do pecado, busca colocar a sua alma em plena comunhão com o Evangelho, alimenta o seu estado de graça, alcançado por nós, para nós, com a graça do batismo, permanecendo nessa figueira, nessa videira que é Jesus. Então essa alma experimenta uma paz, uma alegria. E eu não estou falando que a vida dessa pessoa não vão ter problemas e dificuldades, terão muitas confusões, muitas dificuldades, mas parece que aquelas coisas não atingem ela, porque lá dentro dela há uma paz tão profunda que vem de Jesus Cristo. Gente, a liturgia dessa semana tem falado sobre a necessidade de deixarmos com que a nossa alma viva mesmo em comunhão com Deus, de buscarmos crescer este homem interior, de unirmos as nossas vontades à vontade de Cristo. Esse estado de graça que você precisa buscar, esse estado de graça
que nos é dado pelo sacramento do batismo e é alcançado, restaurado pelas confissões, que aumenta a cada Eucaristia, a cada comunhão eucarística, que pelos números de bênçãos do Santíssimo, pelas vezes em que você adora, que você escuta a palavra e muda a tua mentalidade, preservando-se dos pecados, da corrupção, você vai se mantendo no mandamento, você vai mantendo na comunhão com Deus. Veja que Jesus nosso Senhor falou hoje nesse evangelho: aqueles que guardam os meus mandamentos fogem das propostas do mundo, fogem dos pecados que o mundo nos propõe, que fogem, que edifica o homem interior, esse homem espiritual que alimenta a sua alma. Aqueles que permanecem nos meus mandamentos, ele permanece no meu amor. Ele permanece de tal maneira mergulhado em mim, que a minha alegria está nele. Gente, é isso. A santidade é o estado de alegria que nós precisamos. É o estado de alegria que o homem tem sede, que tem desejo. É por falta de santidade que sofremos tanto. É por causa dos nossos vícios, por causa da escravidão e do nosso pecado, que há tanta maldade e tanto sofrimento, há tantas feridas no mundo presente. Se você quer sentir-se feliz e em paz, busca preservar o seu estado de graça. Ah, mas como um homem e uma mulher que está em comunhão com Deus é livre. Um homem e uma mulher que está em estado de graça, ele é livre diante das coisas, das pessoas, dos problemas. Ele tem uma fortaleza que vem de dentro. Eu já falei para vocês isso em outras pregações, né? Que a diferença que faz um homem e uma mulher de Deus. Tudo pode ser substituído, mas um santo, quem que substitui? Só outro santo. Quando você está com alguém que ama mesmo Jesus, que foge dos pecados dos menores que sejam, tudo é diferente, o ambiente se transforma, os diálogos se transformam. É uma graça que você alcança, não pelos teus méritos, mas porque o próprio Senhor quis nos dar. E por isso que ele disse: eu vos chamo, não de servos, de amigos, porque eu já revelei para vocês esse caminho desse estado de graça, desse crescer sobrenatural, dessa sese espiritual que vocês precisam buscar. Eu vos chamo de amigos porque eu vos revelei o que eu mesmo quero vos dar. Vocês só precisam abrir esse coração, vocês só precisam abrir o entendimento e aceitar o que eu estou oferecendo. Meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. É lógico que nós nos colocamos como servos de nosso Senhor quando falamos das coisas práticas, como quando dizemos que nós fomos tão amados, somos tão livres, experimentamos tanto a graça de Deus, que nós quisemos entregar a nossa vontade nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu sei que me deste toda a liberdade, que me ama muito. Eu entrego livremente a minha liberdade, num voto sincero e profundo de serviço, de escravidão, de uma escravidão que liberta, de uma entrega completa nas mãos e nos cuidados do Senhor. Sabe, algumas vezes eu encontro uma pessoa ou outra, ela fala: ai padre, eu não me sinto feliz. Ai padre, tem acontecido tantas coisas comigo, eu sinto uma tristeza tão profunda. E a primeira coisa que eu falo para essa pessoa é: você precisa estar em estado de graça para ser curado. Quando eu começo a atender alguém que chegou lá, agora não estamos atendendo ninguém, mas quando eu atendia as pessoas, falava: padre, a pessoa está depressiva, já tentou tirar a vida, e é lógico, precisa da ajuda dos médicos, dos remédios, mas padre, já foi em tudo que é médico, já tomou todos os remédios, e agora a pessoa não sai de tudo isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer com a pessoa é ler Gálatas 5 e diz: está aqui um monte de frutos da carne, frutos do pecado. Se você não renunciar ao pecado, não vai encontrar alegria e sentido para a tua vida. É na santidade que a nossa alma se alimenta de tal maneira, que o Espírito se une de tal maneira ao Espírito de Deus, que todo o nosso ser se transforma. E até os nossos sofrimentos na vida presente ganham um sentido. Podemos até dizer como Paulo: considero para mim tudo lixo, porque encontrei uma paz, uma alegria tão grande, que vem lá de dentro do coração. Gente, se não buscarmos este estado de permanecermos no amor, de permanecermos na santidade, de permanecermos na graça, guardando os mandamentos,
não vamos experimentar esta felicidade, essa alegria que nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece. Nós nos fazemos servos, mas também somos capazes de compreender, porque Ele nos revelou o grande segredo de vivermos a felicidade aqui nessa terra. É colocarmos em plenitude a nossa confiança nas mãos de nosso Senhor. Estes são os servos de Jesus. E é lógico, hoje na festa de São Matias, vocês já entenderam, já falei no início dessa missa, ele foi escolhido para ficar junto com o colégio dos apóstolos, depois que Judas traiu, Judas se enforcou, e era preciso que o reino de Deus, que a igreja de Deus continuasse. Nosso Senhor não tinha escolhido 12 por acaso, depois que Judas morreu, então era preciso outra pessoa continuar a missão de Judas. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para você: entra na humildade, ninguém é insubstituível. Entende isso? Que se você, olha, quando uma pessoa fala, ai, também eu não vou fazer mais, estou chateado. Ah, tá. Deus põe outro. Quem sai perdendo é você, que se distancia de Deus. Eu já falei isso para vocês. São Pedro Julião diz que o pior castigo que pode ter para uma alma é se revoltar contra a igreja. O pior castigo que pode ter para uma alma que se revolta contra a igreja e contra os sacerdotes, contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é se afastar dos sacramentos. Não é o castigo que vem de Deus, é o castigo que a própria pessoa se impõe. Ela está tão chateada com a igreja, com os padres, com o bispo, tão chateada com tudo, ela fala, eu estou chateado, não vou mais no grupo de oração. Ficou chateado com o coordenador. Nunca acontece isso, né? Porque não vou mais servir. E de repente não está mais só não servindo, de repente não está mais rezando, de repente já não está mais indo em todos os compromissos de oração, não está mais frequentando, não está mais caminhando, e ela vai caindo numa tibieza, nós já ouvimos falar, vai caindo no pecado, vai se afastando de Deus, vai se afastando das pessoas que ama, por causa daquele orgulho ferido. Gente, e aí aquilo que você deixou de fazer, outro entra e faz melhor que você. E se não fizer melhor, faz. Simplesmente faz. Quando nós sabemos o nosso devido lugar, e quando sabemos das nossas incapacidades sem a graça de Deus, não nos colocamos como alguém tão especial assim. E é até muito mais fácil da gente perdoar alguém que nos ofende, quando a gente se lembra realmente dos lixos que carregamos. Meu Jesus, se eu fosse receber o pagamento pelos meus pecados, talvez essa humilhação seria muito pouco. Então eu aceito elas como uma pequena reparação na grandeza do teu amor, que me ama, que me perdoa, que me dá a chance de recomeçar. Você está me entendendo? Depois os discípulos escolhem Matias e colocam ele no lugar de Judas. Judas podia ter experimentado a misericórdia de Deus, mas ele se fechou. Pedro também havia negado o Senhor, mas Pedro se arrepende. Judas não abriu o seu coração. Depois que Matias então foi escolhido, eu quero dizer sobre essa eleição de Matias, não pegaram alguém qualquer, gente, não pegaram um aventureiro. Olha, os discípulos estão aqui, gente, nós somos em 11, falta um, vamos então fazer o quê? Vamos rezar aqui. Tem uma pessoa passando ali do outro lado da rua, você aí, vem aqui, vem cá, como é seu nome? Entra aqui, vê se tem um apóstolo com a gente. Gente, tem gente que chega a ser assim, pensar, não sei se é simplicidade, ingenuidade. Gente, as coisas não são desse jeito. Chegou ontem na igreja, já quer sentar na janela, já quer ser o coordenador, já tem um monte de palpite para dar, que está tudo errado. Meu Deus, eu nunca me esqueço do dia que a mulher me xingou todinho no Facebook. Ela entrou lá e me xingou, só não me chamou de santo, do resto, como diz o ditado. Aí eu fiquei tão chateado, gente, fiquei lá pensando, meu Deus, essa mulher me odeia mesmo, acabou comigo. E pensei, e fui falar para nosso Senhor nas minhas orações, Jesus, está difícil ser padre. Olha para você ver a mulher lá do Facebook que xingou tanto, acabou comigo.
Aí Nosso Senhor falou para mim: padre, você acha que aquela mulher sabe mais do que eu? Eu falei: não, Senhor, com certeza não. Mas por que você não crê nisso? Eu creio, Senhor. Não, você não crê, você está chateado. Mas, Senhor, não estou entendendo. Padre, eu lhe escolhi, eu te elegi, e eu sei mais do que ela. E eu fiquei pensando: é verdade. Nosso Senhor sabia de todas as minhas faltas e ainda assim me escolheu. Tinha tanta gente melhor. Tinha tanta gente melhor nas nossas igrejas que podiam ser sacerdotes, mas não, são casados, são missionários, são tantas outras coisas. Mas o Senhor me elegeu, como elegeu o diácono para ser diácono, como elegeu outras pessoas. O que Nosso Senhor viu em nós? Nós vamos entendendo isso ao longo da história da vida. Aí Nosso Senhor disse para mim: por que você considera tanto o que essa mulher pensa e tão pouco o que eu acho? E aí eu fui ver, amados irmãos, a mulher me xingou bastante, mas o que ela sabia de igreja? Eu fui olhar e fui ver o que ela sabia da caminhada na fé. Eu fui me aprofundar e percebi que ela estava movida por mágoas, por sentimentos humanos e passageiros, mas que ela também não conhecia o que era verdadeiramente a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, algumas vezes nós ainda nem fizemos a nossa caminhada de fé, não entendemos da palavra, não estudamos a igreja, não nos entregamos de verdade para crescermos nessa vida sobrenatural, ainda não rompemos com os nossos pecados, mas nos achamos no direito de ocuparmos grandes funções, nos achamos no direito de sabermos e de indicarmos melhor os caminhos a serem seguidos do que aqueles que o Senhor tem colocado à frente. É lógico, eu não me engano. Mesmo você, uma pessoa que está coordenando uma pastoral, eu não me engano, eu sei que ela não é a melhor pessoa para coordenar a pastoral, mas é a pessoa que Deus quis agora. E depois, quando Deus não quiser, troca, vem outro, depois vem outro, e assim a igreja vai caminhando. É lógico, é importante a gente conversar, partilhar, mas é preciso a gente entender. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Não é alguém qualquer passando do outro lado da rua. Tem que caminhar. Se você quer ajudar na comunidade, você tem que entrar para a comunidade. Você tem que abraçar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que falar com o seu coordenador de pastoral. Você tem que servir. Você tem que obedecer. Você tem que ter docilidade. Você tem que ser corrigido e corrigir. E depois de muito caminhada, de sincero amor por nosso Senhor, então aí vai acontecer o que nós ouvimos hoje nessa leitura. É preciso escolher um para estar conosco. Olha, estes dois homens nos acompanham desde o início. Esses dois homens são cheios de virtudes. Estes dois homens conheceram todas as palavras de nosso Senhor. Eles se deixaram formar. Eles cresceram na fé. Eles são bem vistos. Eles são amados. Eles se transformaram no poder do Espírito Santo. Então o Senhor elegeu entre eles, com aqueles critérios de amor, de vida sobrenatural, o Senhor escolheu entre eles um para segui-lo, para junto dos apóstolos continuar a missão de Jesus Cristo. Gente, é isso. Olha, uma vez eu escutei isso e eu não me esqueço. Quanto que vale para entrar nessa paróquia? Quanto que vale para entrar nesse ministério? Quanto que vale para entrar para servir a Deus? Basta ter uma voz bonita e ter uma vida qualquer? Basta simplesmente saber fazer a flor e pronto, acabou? Basta simplesmente você ter um poder econômico, ter um status, ser o melhor para falar e pronto, eu já posso assumir isso daí? Não, meu irmão. É preciso comer arroz e feijão. E sabe o que é arroz e feijão na caminhada de Jesus e na fé? Crescer na vida sobrenatural. É preciso se decidir por nosso Senhor Jesus Cristo, lutar contra os teus pecados, aprender a palavra, crescer na santidade, aprender a ler os santos da igreja, aprender a doutrina da igreja. É preciso crescer.
para que um dia o Senhor também possa olhar para você e dizer: ei, agora é a tua hora, eu preciso de você. E você vai estar pronto para se unir nessa grande missão que é evangelizar. É assim que começa toda a caminhada vocacional. Nosso Senhor olha para nós, chama e vai formando. Foram 6, 7 anos de seminário, hoje quase 10 anos. Foram a escola diaconal, e é escrutínio, e é choro, e são alegrias, renúncias. E nosso Senhor vai tornando cada dia mais claro para nós o porquê Ele realmente nos elegeu. Não somos os melhores, mas temos a certeza de que estamos buscando fazer aquilo que nosso Senhor tem querido cada dia mais, quando nos decidimos interiormente por vivermos esta vida e permanecer no amor, esta vida sobrenatural em estado de graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.